Salve, salve galera, JNC aqui na área, bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim falar de um assunto aqui, seguindo a lógica, né, que eu estou falando de mercado financeiro, investimento, essas coisas. E hoje eu vim fazer um vídeo meio que de comparativo. Eu vim fazer uma comparação em realidades, questão principalmente de salário. Eu vim, na verdade, trazer em números, né, o quanto que, na verdade, quem ganha um salário mínimo não ganha tão pouco. Claro, o salário mínimo ele é pouco, mas eu estou falando aí de, se for per capita, ele pode ser um valor até considerável. Por exemplo, se você mora com seus pais, não tem gastos fixos, né, seu ali, você apenas ajuda em casa, um salário mínimo para você que não tem dívida nenhuma é um valor que hoje acho que está 1.621, se eu não me engano, com o aumento. Aí você trabalha numa empresa aí que você consegue pegar pelo menos, sei lá, 1.500 livre, né? Desconta ali talvez o INSS, né? Num cenário onde você não tem outros gastos, né? Outros descontos. Você pega ali R$ 1.500. Se você mora numa casa onde tem 4 pessoas, se essas 4 pessoas, cada uma delas ganhar R$ 1.500, ou seja, as 4 trabalhando e cada uma delas ganhar R$ 1.500 livre, estamos falando aí de R$ 6.000 que entra dentro dessa casa com 4 pessoas. Essa é uma realidade. Agora, se essas mesmas 4 pessoas, que seria o chefe de família, mais a esposa e 2 filhos, ganhando apenas um salário mínimo, aí realmente é muito pouco. Então a comparação que eu quero fazer aqui é a seguinte, e eu vou usar a minha realidade. Por isso que eu acabo brincando, entre aspas, essa situação quando eu converso com alguém. Eu falo que se sobrasse um salário mínimo para mim por mês, estava bom, entendeu? Não é nem questão de eu ganhar um salário mínimo, é sobrar ele. Por quê? Porque o valor que eu ganho, né, o que eu ganho de salário, que hoje não posso comparar com o que eu ganho hoje, baseado nos 2 empregos, né, nos 3, porque a renda vai ficar alta mesmo, e é um cenário atípico, eu não vou ficar assim para sempre. Mas uma empresa você vai ter que trabalhar sempre, trabalhar em algum lugar. Então eu vou colocar o meu salário da MGS, né? Aí eu vou falar o salário integral, sem os descontos. Que aí, para trazer, né, a comparação para você ver que eu preferiria, né, eu preferia ganhar um salário mínimo e não ter dívidas do que ganhar os mais de 2 praticamente que eu ganho, porém com dívidas que consomem quase ele todo. Por exemplo, quando eu vou receber meu salário, ele já vem com o desconto da pensão alimentícia do meu filho. Então eu vou tirar esse desconto para colocar o que eu realmente iria receber. Eu recebo mais ou menos R$ 1.700 livre com os descontos da pensão, que é 800 alguma coisa. Então, se eu pegar ali 1.700 mais 850, estamos falando de R$ 2.500, né? Mais ou menos, 2.550. Então, esse seria o meu salário líquido, R$ 2.550. Claro, é quase o dobro do salário mínimo. Porém, igual eu acabei de falar, se eu retirar o valor da pensão, que é esses 800 e pouco, cai para os 1.700, né? E se eu colocar também o valor da prestação que eu pago, R$ 850, cai para 950, né? Uma matemática rápida aqui. Cai para 950. Aí eu tenho que pagar, olha só, eu vou colocar gastos fixo mesmo, aquele que é todo mês. A pensão tem que pagar todo mês, a prestação do apartamento é todo mês. Eu tenho que pagar a taxa de condomínio de R$ 170, então de 950. Isso já abaixa para 790, a prestação. Eu pago mais ou menos R$ 100 de conta de luz, 690. Eu pago R$ 50 de internet, 640. Eu pago R$ 60 da conta do meu telefone, 580. Eu pago o gás, né? Meu gás é encanado, eu pago em média de R$ 20 a R$ 30 por mês. 580 baixando mais R$ 30, 550. Então, esses são os gastos fixos. E eu pago também o YouTube Premium, R$ 26,90, R$ 27. Tá, sobrou aí uns R$ 500. Desses R$ 500, aí já não são exatamente fixos,
mas são gastos que eu acabo tendo. Não é fixo porque eu posso aumentar ou diminuir eles, ou até deixar de fazer, mas teria que abrir mão de muita coisa. São os gastos, por exemplo, com lazer. Mas eu não vou colocar nessa conta aqui alimentação, porque como eu recebo o cartão alimentação, eu vou desconsiderar nesse exemplo aqui. Mas eu poderia colocar, porque tem cenário que a pessoa não receberia. Mas aí, para me colocar alimentação aqui, eu teria que jogar o cartão alimentação como dinheiro também. Aí eu não sei se ia ficar justo a comparação. Enfim, então eu não vou colocar alimentação. Então, eu parando aí com esses R$ 500, agora eu vou colocar. Por exemplo, eu tenho o carro. É pelo menos uns 250, eu vou dar uma aumentada porque a gasolina aumentou. R$ 300 de gasolina. Aí, sempre a gente tem gasto. Eu tenho um cartão de crédito, né, que eu tenho que pagar a prestação dele. E todo mês pago a parcela dele de prestação de coisa que eu já comprei. Por exemplo, pouco tempo atrás precisei comprar uma máquina nova. Usei o cartão. Precisei comprar uma chuteira. Usei o cartão. Preciso comprar um tênis. Usei o cartão. Então, tipo assim, são coisas que... Comprei uma furadeira para mim recentemente. Usei o cartão. Então, compras assim, né? Você vai usando, não que assusta, tá 300, 400, 500 reais a prestação. Então, se você ver aí pelas contas, já passou, eu já estourei o meu orçamento mensal. Por isso que eu tenho que trabalhar em mais de um lugar, que eu já expliquei no outro vídeo. Eu não estou trabalhando em 2 lugares porque eu quero, por prazer, para juntar dinheiro. É porque no momento eu preciso fazer isso. Por isso que eu estou com essa estratégia. Mas o vídeo não é exatamente sobre isso hoje. Eu já falei, inclusive, sobre isso e vou dar sequência na série que eu estou gravando. Mas hoje realmente era para falar. Se eu ganhasse... Por que eu falei se eu ganhasse um salário mínimo? Porque eu acabei de fazer uma comparação. Que eu ganho quase 2, se eu contar com a carta de alimentação até passa de 2. Porém, na hora que vai ver, não sobra nada. Então, eu preferia, sim, ganhar um salário mínimo, porém não ter esse tanto de conta para pagar. Enfim, é as minhas responsabilidades. E lembrando, é só eu quem pago. Porque o outro exemplo que eu dei de uma pessoa que mora numa casa com outra, às vezes ela tem também que pagar isso, mas de forma dividida. Por exemplo, se eu fosse hoje casado, por exemplo, aí eu teria que dividir essas contas com a minha parceira. Seria um alívio financeiro, tudo pela metade, né? Igual eu falei dos gastos aí, tudo, tirando, é claro, a pensão, ela é a parte, mas se eu colocar ali a prestação do apartamento, mais a taxa de condomínio, só aí já tô falando mais de R$ 1.000, né? A água, a luz, né? A CEMIG, por mais que ia gastar um pouquinho mais, né? Mais gente, mas ia ser dividido. Então, tô falando aí de R$ 1.500 dividido, R$ 750 para cada um. Eu tô falando de R$ 650 que ia sobrar, entre aspas, no meu salário. Então, viu como que o cenário é outro? Então, realmente, se a pessoa morar sozinha, que é o meu caso, ou for o chefe da casa, né, o chefe de família, realmente o salário dele, né, mesmo ele ganhando mais, ele não vai sobrar nada para ele praticamente, porque é como se ele estivesse ganhando menos que o salário mínimo. Agora, uma pessoa que mora com a família, com os pais, e não tem gastos fixos, às vezes ajuda ali com, se tiver algum benefício, um cartão de alimentação passa para a família, para ajudar na casa, ou paga uma conta de luz, paga a internet do mês, para ajudar, sabe? Caso contrário, o dinheiro é dela. Então, eu vejo isso como muito uma vantagem. Tipo, claro, em qualquer momento essa pessoa também vai ter essas responsabilidades, mas ainda não tem. Ou então eu posso pôr no outro cenário, que a pessoa que mesmo que ela arca com as dívidas, mas é compartilhado, igual eu acabei de falar. Se mora ali numa casa 4 pessoas, igual eu usei no início do vídeo, estamos falando de R$ 6.000, que a pessoa, vamos supor, uma casa com 4 pessoas, né? Vamos supor que teria que ter pelo menos uns 4 quartos, né? Um para cada um, ou se for casal, enfim. Mas uma casa maior. Uma casa maior, consequentemente, aluguel maior, se for pagar, se for, né, vai gastar mais água, consumo, mais energia elétrica, tudo. Então, mas isso aí é um aumento proporcional à quantidade de pessoas. E ainda assim, depois que você pega e divide, né, vamos supor que o aluguel é R$ 2.000. Estou dando exemplo.
Então, para 4 pessoas, R$ 500 para cada um. Vamos supor que paga R$ 200 de água, de luz. Para 4 pessoas, dá R$ 50 para cada um. Tô chutando, tá? Não sei se é exatamente isso. Então, né, se você pôr na ponta da caneta, não é nem pelo salário que você ganha. É pelo a forma ou com que você gasta ele. A forma, é claro, e quais são seus gastos fixos, as necessidades que você tem. Então, o salário, ele não é grande, ele não é muito nem pouco. Ele é o necessário para você. Então, tipo assim, claro, você tem a adaptação e tem o mínimo, né, para você sobreviver. Por isso que o nome é salário mínimo. Só com o salário mínimo, se ele fosse per capita, por exemplo, numa casa que tem 3 famílias, tinha que entrar 3 salários. Uma casa que tem 10 pessoas, entraria 10 salários. Se fosse essa per capita, claro que o cálculo não é esse, mas se fosse, aí sim nós teríamos muito menos problemas financeiros enfrentados pelas famílias. Mas realmente, infelizmente, você vê casos em que na casa tem 3, 4, 5 pessoas e continua entrando só esse mesmo salário mínimo. Aí estamos falando de realmente passar necessidade, entendeu? Então esse foi um vídeo breve só para fazer uma comparação rápida aqui, né? Porque realmente eu fico pensando nisso, porque hoje, né, claro, no momento eu tô ganhando o suficiente para pagar todas as minhas contas e ainda investir, que é o que eu tô fazendo. Mas no cenário natural, que seria eu trabalhar apenas em um lugar, né, e ter o resto do tempo para fazer as coisas, lazer, eu não conseguiria, na verdade, pagar todos os meus gastos, que são fixos, igual eu falei, coisa que todo mês vai existir, eu não conseguiria pagar com o meu único salário. Entendeu? Então, essa aqui foi a comparação que eu fiz, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal. Até a próxima, valeu! Fui!